O Vasco morreu junto com o Eurico Miranda? Provavelmente metade da torcida do Vasco vai ficar puta comigo e a outra metade talvez pare pra pensar. Calma, antes de vocês entenderem errado, isso aqui não é um pedido de volta a Eurico Miranda ou falar que Eurico era maravilhoso 100% para o Vasco, até mesmo porque o Vasco foi rebaixado em 2015 com Eurico na presidência. A pergunta é outra, é porque eu olho pra esse Vasco da Gama de hoje, perdendo de 3-0 pro Santos, dentro de São Januário, e tudo que já aconteceu com esse clube nos últimos anos, e eu penso que tá faltando alguma coisa que o Vasco já teve. Na verdade, o Vasco sempre teve. E o nome disso é presença. O jogo contra o Santos era confronto direto. Os dois entraram em campo na zona de rebaixamento, ambos com 22 pontos. O jogo em São Januário, torcida empurrando o Vasco. Aquele jogo que o vascaíno olha e pensa: esse jogo não pode e não tem como perder. E perdeu. E não perdeu de 1-0 naquela bola vadia, num lance milimétrico. Tomou logo 3-0, gol de Gabigol, de William Arão e de Luan Pérez. Além do gol de Gabriel Barbosa, foram 2 bolas paradas por faltas cobradas por Neymar que resultaram em gol. E sabe qual é talvez o detalhe mais constrangedor nisso tudo? Essa é a primeira vez que o Santos vence fora de casa no Campeonato Brasileiro. A derrota foi tão terrível que um amigo meu vascaíno falou que o Vasco virou o time que quebra tabu, mais o tabu do rival. Pois é, vascaíno. Tá ficando difícil. Na verdade, não tá ficando difícil, né? Já tá difícil há muito tempo. E nem foi aquele jogo que o Vasco entrou em campo e ficou 90 minutos encurralado, não, tá? Teve volume de jogo, teve ataque, o Vasco conseguiu colocar uma pressão ali, mas existe um detalhe muito inconveniente no futebol chamado gol. Enquanto o Vasco tentava, o Santos foi lá e resolveu. Isso deixa a derrota ainda pior, porque não dá nem pra sair falando: ah, foi só um acidente. Pior que não. É um clube que já entrou nessa rodada na zona de rebaixamento para jogar contra um outro time que estava na zona de rebaixamento e conseguiu acabar a rodada mais afundado ainda. E foi aí que eu comecei a pensar: quando isso virou normal pro Vasco da Gama? Porque quem tem mais ou menos a minha idade consegue lembrar de outro Vasco. E eu não tô nem falando que, antigamente era tudo melhor. Não, não é sobre isso que eu tô falando. Tô falando da realidade mesmo. O Vasco era um dos clubes mais assustadores do Brasil. Dava medo de jogar contra eles. Final dos anos 90, Brasileiro, Libertadores, Mercosul. Romário, Edmundo, Juninho Pernambucano, Felipe, São Januário era aquela coisa. Vai lá, boa sorte pra você. Só que no meio dessa história brilhante do Vasco, sempre tinha um personagem. Um sujeito que aparecia ali no meio sempre com um charuto na mão, brigando com alguém, arrumando confusão e falando aos 4 cantos que o Vasco era maior do que todo mundo. Eurico Miranda. E é agora nessa parte que esse vídeo pode dar muita merda se a gente só simplificar a história. Que é muito fácil a gente pegar um passado vencedor e falar: tá vendo? Era só por causa do Eurico. Aqui não. O Vasco era muito maior que o Eurico. Na verdade, o Vasco sempre foi maior que qualquer um que estava lá. E o próprio clube já provou isso. O maior título nacional recente do Vasco foi o título da Copa do Brasil de 2011, na gestão Roberto Dinamite, alguns anos depois ali da saída de Eurico Miranda. A primeira saída, na verdade. Então essa história de, sem o Eurico, o Vasco nunca ganhou nada, é farsa, né? É mentira. Só que existe uma outra coisa. Eurico Miranda, ele representava uma parada lá dentro do Vasco que parece que hoje não existe mais. O cara defendia o Vasco como se estivesse acontecendo uma guerra. Às vezes até demais. O cara arrumava briga por qualquer coisa. Era briga com federação, briga com televisão, briga com outro presidente, briga com a CBF, brigava com todo mundo. Provavelmente ele brigava até com o porteiro do condomínio dele, principalmente se o cara tivesse vestindo uma camisa do Flamengo. Ele era uma figura extremamente controversa. Só que ninguém, meu amigo, olhava pro Vasco como se o Vasco fosse pequeno. Ninguém conseguia enxergar o Vasco como um clube sem voz. E talvez seja isso que ficou um pouco ali na memória do vascaíno. Não necessariamente eu quero um Eurico de volta, mas eu quero que o Vasco seja escutado e respeitado de novo. E sabe qual é a maior ironia? Quando Eurico volta para a presidência do Vasco lá em 2015, ele usou justamente um discurso desse. O respeito voltou. O respeito voltou. Ponto. Aquele ano o Vasco ganhou o Carioca, só que aí depois foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Em 2016 ganhou novamente o Carioca e retornou à Série A. Ou seja, nem a versão moderna do Eurico Miranda conseguiu recriar aquele Vasco poderoso lá dos anos 90. E isso é muito importante para nossa discussão aqui, porque talvez o problema fosse muito maior do que simplesmente quem é o cara que está sentado lá no banco da presidência. Eurico Miranda faleceu em março de 2019. E depois disso, meus amigos, o Vasco entrou no rumo que parece até roteiro de filme, aquelas séries de Netflix. Parece aquele filme que você acaba de assistir, olha pro lado pra sua esposa e fala: exagerado pra caramba esse filme, né?
Só que é realidade. Rebaixamento, Série B não consegue voltar e rebaixamento de novo. O Vasco disputou a segunda divisão em 2021 e 2022 e não conseguiu conquistar nenhum título posterior à morte de Eurico Miranda. O último carioca continua sendo aquele, lá de 2016. Aí apareceu a solução, SAF. Agora vai. Em 2022, o Vasco vendeu 70% da SAF para a 777 Partners. Dinheiro, investimento, projeto internacional, profissionalização. Era justamente a promessa de fazer o Vasco parar de depender daquele modelo de dirigente centralizador ali. No papel era maravilhoso, só que nos resultados as coisas começaram a desandar. Resultados ruins, discussão entre clube e SAF, problemas financeiros e uma briga judicial. Em 2024, uma decisão judicial tirou o modelo da SAF das mãos da 777 e devolveu o comando do futebol aos dirigentes da associação. Em 2025, Vasco e SAF entraram em recuperação judicial, num processo envolvendo uma dívida que o próprio clube estimava na época em aproximadamente 1,4 bilhão. E em 2026, porque a história parecia não estar completamente complicada, a justiça chegou a afastar Pedrinho da SAF, nomeando uma interventora. Meu amigo, como que o futebol desse clube vai ter paz se ninguém consegue explicar em 30 segundos quem é que manda no Vasco? E aí, para mim, a pergunta sobre Eurico começa a ganhar outra resposta. Eu não acho que o Vasco morreu junto com o Eurico. Eu acho que o Vasco passou décadas confundindo duas coisas. Uma instituição forte e uma pessoa forte. São coisas completamente diferentes. Quando você tem uma instituição forte, presidente entra, presidente sai. Treinador entra, treinador sai. Jogador entra, jogador sai. E a instituição continua ali, muito forte. Existe estrutura, processo, planejamento e identidade. Agora, quando toda essa força está concentrada em uma pessoa, quando essa pessoa, por algum motivo, qualquer motivo, sai, você descobre que concentrou toda a sua força e o seu projeto em cima de uma pessoa só que você não deixou nenhum substituto. Eu acho que o Vasco passou anos tentando encontrar quem vai ser o próximo Eurico, quando talvez a pergunta tivesse que ser: como que a gente faz pro Vasco nunca mais precisar de um Eurico? Essa para mim é a discussão. Que olha o Vasco de hoje. Ele tem Pedrinho, um dos maiores jogadores da instituição, e a galera ama ele, é ídolo, e eu não tenho dúvida que ele também ama o Vasco. Mas amor não resolve tudo. O Vasco tem treinador, tem jogador caro, tem investimento. Contra o Santos, inclusive, o Vasco teve a estreia do Facundo, o time também tem nomes como Thiago Mendes, Cuesta, Robert Renan. Não é um elenco montado com 11 caras encontrados na pelada de quarta-feira. Só que pelo menos eu vejo que existe ainda aquela sensação de que alguma coisa está improvisada ali. Como se o Vasco estivesse sempre resolvendo a crise dessa semana. Essa semana a gente resolve, semana que vem tem outra crise e a gente vai resolver e assim por diante. O Vasco parece que nunca consegue construir a solução para os próximos 5 anos. Talvez a parte que mais doa é São Januário, porque estádio pequeno e apertado deveria ser a maior arma do Vasco. Ali você precisa transformar cada jogo num inferno para o adversário. Só que a derrota para o Santos foi a 6ª derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro dentro de casa. A torcida faz mosaico, lota, canta, pula o jogo inteiro durante 90 minutos. Mas não adianta nada se o adversário entra em campo, olha para o time adversário e pensa: dá para ganhar. E aí você perde uma vantagem histórica. Isso vai muito além da tabela do campeonato. É identidade. E agora tem uma coisa que ninguém vai conseguir nunca fazer, que é enterrar o Vasco. Porque existe uma grande diferença entre clube em crise e clube pequeno. O Vasco é gigantesco, torcida gigante, história gigante, camisa gigante. E São Januário, uma das histórias sociais mais importantes do futebol brasileiro, não só do Vasco da Gama. E tudo isso continua existindo. E o problema é justamente esse. O tamanho do clube e o tamanho do futebol estão em universos completamente diferentes. E talvez nenhuma torcida do Brasil sinta tão forte essa diferença quanto o torcedor vascaíno. Porque o vascaíno ele não olha para o passado e pensa: pô, um dia a gente foi ali razoável. Não. O cara olha e vê tudo isso que eu já falei mais cedo. Libertadores, Copa Mercosul, Campeonato Brasileiro, Romário, Edmundo, Pedrinho, São Januário lotado e pulsando. Final de Mundial contra o Real Madrid, com o Vasco jogando melhor. E aí você volta para 2026 e tá ali discutindo sobre o Vasco cair ou não cair para a Série B. Esse contraste é bizarramente violento pro vascaíno. E tem um negócio ainda pior, tá? Porque essa crise começa a fazer parte da identidade do clube. Isso é perigosíssimo, porque frases que antes não eram nada comuns começam a se tornar algo comum. Vasco é isso mesmo, nunca tem paz, é sempre a luta contra o rebaixamento. Todo ano tem dívida, todo ano a mesma coisa, só que não.
O Vasco não é isso. O Vasco ficou assim. Existe uma diferença enorme. Enquanto o clube aceitar o caos como característica natural, vai continuar repetindo o caos. Então vamos lá. O Vasco morreu junto com o Eurico? Pra mim, não. Eu acho até perigoso dizer isso, inclusive, e eu já ouvi isso de vascaíno. Você acaba transformando um homem em uma história que começou muito e muito, muito antes dele. Eurico fez parte de uma era extremamente vitoriosa. Foi importante, foi controverso e acertou sim pra cacete. Só que ele errou também. E na sua última passagem, inclusive, como eu já falei, o Vasco foi até rebaixado. O que morreu, ou pelo menos parece que morreu, é aquela sensação de que o Vasco sabia exatamente o que estava fazendo. E talvez seja exatamente por isso que o nome de Eurico continua aí aparecendo nas conversas em todos os lugares. Não porque todo mundo queria a volta dele, e sim porque todo mundo lembra que na época dele, quando o Vasco entrava em qualquer lugar, em qualquer sala, fazia muito barulho e era escutado. E esse 3-0 pro Santos é só mais um capítulo disso. Dentro de São Januário, hein? Vasco ainda tem Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americana e tem um pouco de tempo pra tentar reagir esse ano ainda. Na quinta-feira decide contra o Olímpia lá no Paraguai, depois de um 0-0 dentro de São Januário. A gente sabe que uma classificação pode mudar o ambiente, uma vitória pode mudar a classificação na tabela. Só que mesmo que escape do rebaixamento, mesmo que consiga se classificar na Sul-Americana, existe uma remontada que o Vasco precisa fazer, que é coisa urgente. O Vasco precisa voltar a ser Vasco. Precisa voltar a parecer o Vasco. E talvez essa seja a resposta mais estranha para a minha pergunta do começo. O Vasco não morreu com o Eurico. O Vasco ainda está tentando aprender a não precisar mais do Eurico. Eu quero saber principalmente do vascaíno. Quando você olha para o Vasco hoje, qual é o maior problema que você consegue enxergar? É gestão? É comissão técnica? É SAF? É presidência? Ou é justamente essa perda de identidade que a gente consegue identificar, que já vão anos com o Vasco tentando ali se encontrar? Porque pra mim, antes de voltar a ganhar títulos, o Vasco precisa voltar a acreditar que ele é o Vasco. Deixa sua opinião aqui nos comentários, sendo vascaíno ou não. Não esquece de seguir o canal também, deixar o seu like, seus comentários. Meu nome é Alvin e até a próxima.